Oi, aqui é o Roberto e eu tenho o prazer de estar aqui com Ana Carolina Fernandes. Para quem não conhece, uma grande fotojornalista que eu não deixei escapar nessa passagem dela por São Paulo, para a gente poder ter essa conversa aqui sobre o trabalho dela, que é muito interessante, que eu tenho seguido e gosto muito. Então, Ana, Obrigada. obrigado Eu que você por estar agradeço. aqui. Prazer. Uma honra. E que é isso, uma honra minha estar aqui com você. Então, a Ana fez agora, esta semana passada, né, uma palestra no Espaço Cidade Divertida, do Ricardo Hansel, e eu estive lá e pude conhecer um pouco melhor o trabalho dela, e então queria que ela contasse um pouco aqui da trajetória dela, né? A Ana está conversando, filha de jornalista já, né? Como é que é a história do seu pai mesmo? Bom, meu pai é um jornalista, se chama Hélio Fernandes, foi dono da Tribuna da Imprensa, né? Um jornal muito assim, importante, né? Contra a ditadura e muito censurado. Teve bomba lá dentro, teve bomba na porta da minha casa, em carro. E um jornal bem combativo mesmo, e ele foi preso várias vezes, foi mandado para Fernando de Noronha, o que ele gostou muito, né? Não sabiam o que fazer com ele. Nada como uma prisão assim. Ficava solto lá, e isso em 69, Fernando de Noronha não tinha absolutamente nada, né? E ele ficou quanto tempo lá? Ele ficou 2 meses em Fernando de Noronha, depois ele veio aqui para São Paulo, para Pirassununga, por um quartel do Exército. Preso. Preso, preso. Desterrado, né, como ele fala. E preso ele foi várias vezes no Rio, nunca foi torturado, mas eu me lembro, assim, Você era eu pequena, criança, eu era pequena em 68, eu tinha 5 anos, então quando eu realmente comecei a entender, me preocupar, e eu já era fotógrafa, e porque também com 17 anos eu fui estudar fora, e foi a época que teve a bomba no jornal do meu pai, li lá num jornal importante da Inglaterra, o The Guardian e tal, e assim, já era o começo, não era a abertura, né, mas já se falava um pouco. Quando é que era isso? Isso foi em 81. A fase da ditadura mesmo, quer dizer, os militares no poder, acabou quando Collor assumiu o poder. Porque até lá ainda existia essa sombra, né, essa coisa, né? E foi um período realmente muito difícil, né, para a liberdade de expressão, porque não existe coisa pior do que você não poder ter opinião, né? Não poder externar sua opinião. Então a gente tinha que tomar cuidado para falar, né? E nessa época que seu pai tinha o jornal, tinha também o Pasquim no Rio de Janeiro, que devia ser gente que ele conhecia com certeza. Sim, o Milô Fernandes, meu tio, irmão dele, é um dos fundadores, né? Ah, seu tio Milô Fernandes? Tá irmão do bem. meu pai. Irmão do seu pai? Seu pai é irmão do Milô? Em 81, eu tinha feito 17 anos e tinha que fazer vestibular. Era muito cedo, mas ali eu decidi que eu queria ser fotógrafa. Todo o dinheiro da minha casa era isso, era cultura, viagem, e eu ganhei minha câmera com 13 anos. Primeira viagem que a gente fez, assim, todo mundo, e aí programava, né? Ia economizando para viajar. Foi quando eu ganhei minha primeira câmera, uma Pentaxzinha, muito simples, na Itália, e tem uma foto dessa que eu te dei, que eu projetei ali no Cidade Invertida, é uma fotinho que eu tinha 14 anos, uma foto feita em Portugal, que eu acho uma foto bacaninha, que ela tem um ângulo assim, e é atual, né? Está escrito, desistir é vencer. Eu lembro. Uma foto que eu fiz em 77. Eu tinha 14 anos.
E aí, quando é que você resolveu ser fotógrafa? Como é que você resolveu ser fotógrafa? Foi assim, quando eu tinha que fazer vestibular, eu tinha que escolher. E falei, eu quero ser fotógrafa. Tá bom, se você quer, vai ser fotógrafa. Aí eu fui estudar num lugar maravilhoso, que até hoje é assim, né, um lugar, né, um ícone, assim, que é o Parque Lage, no Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes. Ali realmente eu aprendi essa coisa básica da fotografia e principalmente o laboratório, né, que muito raramente a gente ainda faz hoje, poucas pessoas mais jovens se interessam, e é normal, né, que o mundo vá mudando. Nós estamos em plena era digital, as câmeras digital têm uma qualidade excelente, né, muito boas hoje em dia. E aí, a minha madrinha falou assim, você quer então ser fotojornalista? O meu irmão é editor lá, ele pode talvez conseguir um estágio para você. E aí ele conseguiu um estágio para mim, e naquela época não tinha, né? Qual jornal? Trainee, foi no Globo. No Globo. No Globo. E aí foi muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que me dá uma experiência até hoje. Eu fui 8 meses estagiária, não remunerada, porque era aquela coisa, era uma escola assim, né? E tinham grandes fotógrafos naquela época, lá, que eu tive a oportunidade de aprender com eles. Um dos fotógrafos que eu mais admiro, até hoje, já admirava naquela época, que é o João Roberto Ripper. Só que nessa época, o objeto do desejo, digamos assim, meu e da torcida do Flamengo, era o Jornal do Brasil. Era o Jornal do Brasil. E, né, abria fotos. Que era um jornal mais atento à imagem, né? Não, totalmente, dava uma importância. E eu fui para o Jornal do Brasil. Aí, do JB no Rio, eu fui para o JB em Brasília. Ainda tive uma passagem pequena em Brasília, na Isto É. Só que aí depois a Isto É acabou. Depois eu vim para São Paulo, um convite do Hélio Campos Melo, quando ele estava criando a Agência Estado, que foi muito interessante também, porque pela primeira vez os fotógrafos tinham uma autonomia que não tinham antes, assim. A gente trabalhava para a agência, para o Jornal da Tarde e para o Estadão. E a gente era muito bem-vindo, aliás, que a gente sugerisse matérias. Porque nessa época, sempre os repórteres gostavam de falar assim, né? O meu fotógrafo, o meu fotógrafo. Você um cachorrinho assim. O meu fotógrafo, como assim o meu fotógrafo, né? Mas tinha isso, o meu fotógrafo. E aí, pela primeira vez, a gente não era fotógrafo de ninguém. Quando eu voltei para o Rio, eu fiquei uns anos ali, meio fora, assim, no cinema, fazendo estilo de cinema, que eu gostava mais do making off, né, dos bastidores, assim, do que ficar ali horas esperando para fazer a foto de cena. O clique incomodava o som, as pessoas diziam, não pode fazer. Aí tava sem maquiagem, sem a roupa. Aí também algumas pessoas falaram, não me fotografava assim, de box no cabelo. Aí na hora que vinha a cena mesmo, aí tinha o clique. Aí não, agora faz pro fotógrafo. Muita gente não queria fazer, então eu gostava do making off, né? Fiz muito teatro também, que eu gostava, enfim, essas coisas que eu era ligada, meus amigos, enfim. Mas o fotojornalismo falou mais alto. Aí o Luiz Cavezano, o diretor da Folha no Rio, o diretor da redação, me convidou, eu comecei a fazer freelance lá, voltou toda aquela paixão e tal. E eu sucursal, né? Aí eu fiquei 10 anos na Folha, quase 11. Foi maravilhoso, maravilhoso. Na sucursal do Rio. Na sucursal do Rio, mas aquele ritmo de sucursal, né? Enfim, sem horário, sem... E eu fui vendo, sabe, que eu já tinha feito 40 anos. Eu falei, caramba, né? E é um
pique, né? É um pique. Jornalismo, é aquela coisa assim. Muita gente fica sem almoçar, sem beber água, sem, sabe, um dia 6 da manhã, como você falou, outro dia 10 da noite, outro dia toca o telefone, 3 da sábado, manhã. domingo, eu não tenho, é uma dedicação integral. Dia da mãe, Natal, Ano Novo, enchente. Não é uma coisa glamurosa. Até a minha família achava lindo. Um monte de foto na primeira página, mas para chegar aquilo, sabe, assim, é relação. Sabe, para mulher, muitas vezes é ali também, sabe? No braço, sabe? É para quem gosta, né? É assim, é para quem tem essa paixão, essa adrenalina, mas chegou uma hora, e o Éder Chiodeto começou a me dizer, caramba, o fotojornalismo dentro de um jornal já deu para você, você tem um potencial, eu vejo em você, de alçar voos maiores e tal, de fazer trabalhos, de contar histórias de outra maneira. Ele era editor de fotografia da Folha, né? Ele também já tinha saído, eu acho. E todos eram maravilhosos, o Éder, o Tony Pires, foram saindo um ou outro, por um motivo ou por outro, todo mundo foi saindo, né? O Éder tinha sido sub-editor, com o João Bittar, depois virou editor, o Tony Pires tinha sido também o segundo sub-editor, também foi subindo, foi ser o editor, que era maravilhoso também na minha vida. Também foi editor, foi o Juan Esteves, depois o próprio Cássio Vasconcelos. Não foram da minha época. Mas depois, mas para dizer, a Folha sempre teve muitos editores de fotografia que foram grandes fotógrafos. Sim, isso é muito interessante, né? Porque sem dúvida, tinha sempre um editor de fotografia que estava ali com um olhar para o fotógrafo, né? Porque também era fotógrafo. Né? Não, era maravilhoso, mas como você bem disse, às vezes esbarrava em burocracias, sabe, não dá a devida importância. Aí eu me lembro de chegar da rua, 3, 4 horas da tarde, e a página já está diagramada. Ou seja, a sua foto tinha que caber ali, naquele espaço, fosse vertical, fosse horizontal. 3, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, existe a ditadura do deadline. O jornal tem que estar na rua, tem que pegar avião, tem que ir para diversos rincões aí do Brasil. Não pode atrasar. E começaram a entrar com muita força, nessa época também, as grandes agências internacionais, que trabalhavam de uma maneira muito rápida, com grandes equipes e tal, e que concorriam diretamente com porque às vezes você está chegando na redação, já chegou a foto da Reuters. Sim, já está lá. Lembra aquela época que tinha os negócios, eu saindo as fotos? Sim, telefoto, né? já está lá. E hoje em dia, eu sou uma colaboradora da Reuters, né? Que eu adoro. Faço ainda nunca me desliguei do fotojornalismo. Quando eu achei que tinha me desligado, foi o primeiro dia que eu fui numa manifestação, achei que eu ia fazer uma coisa mais poética, porque eu não trabalhava para ninguém, não tinha compromisso, não tinha deadline, não tinha obrigação, não tinha chefe, não tinha nada. Mas aí começou a estourar a bomba, 10 horas da noite, no Leblon, tudo, e eu acabei vendendo as fotos para a Reuters. E nesse dia eu pensei, eu saio do fotojornalismo, mas o fotojornalismo não sai de mim. É uma verdade. Mas eu cobri, poucas vezes eu fui contratada por alguém desde 2013, mas o Milton Buran, que é outra pessoa importantíssima na minha vida, expôs no Foto Rio de 2015 com uma narrativa documental. Dentro de um fotojornalismo, eu na rua, 90% das vezes eu estava por minha conta. Então, mas aí você saiu da Folha, quer dizer, você estava falando do Éder, você saiu da Folha de São Paulo. Foi uma decisão difícil, né? Difícil, eu gostava muito, a gente tinha um casamento muito legal,
Mas, enfim, já também já não estava... Foi um consenso, sabe? Aí entra o trabalho que, quando foi exposto, tinha o nome de Mendes Sassen, que era o endereço. Eu conheci a Luana Muniz. Era uma travesti que me foi... Infelizmente, ela morreu, faz muita falta na minha vida.